ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dar ou não. Gente, é só uma janela lateral. Imagina essa casa toda escancarada com esses meninos. Janela, porta, goteira, fresta, porta da cozinha, porta da rua. É bom demais, né? Muito bom. Que alegria ter esses caras aqui. Mas vamos para nosso conteúdo de área VIP. Esse é um conteúdo mesmo VIP, porque VIP é aquilo que nos inquieta. E o Luan Roosevelt, estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Piauí, ele é um dos líderes de um movimento que chamou a atenção de Teresina e que mostra que Teresina tem uma nova história para contar, daquela que não admite mais descaso. É um movimento chamado Viva Madalena. Nesse caso em particular, descaso com o patrimônio histórico e arquitetônico. Uma casa na Félix Pacheco, eu tenho certeza que você de casa acompanhou, se não acompanhou, a gente atualiza você, que fica na Félix Pacheco, que é um casarão branco lindo, que é parte da memória de muita gente que mora na nossa cidade, ali do final dos anos 1930 para o início de 1940, portanto, importante para o século XX da nossa arquitetura, de história recente, que precisa ser preservada. Foi ocupada de maneira pacífica, bem intencionada, por estudantes de arquitetura, mas também de outras áreas, com o movimento de chamar a atenção. Eles já não estão na casa por vários motivos, motivos legais, né? E essa história, a partir daqui, é o Luan quem conta pra gente. Luan, tudo bem? Tudo bom. Eu queria dar parabéns, sim. Vou me arriscar a dar parabéns para um movimento que é pacífico e que eu acho que, segundo o próprio IFAM, nós conversamos a nossa produção com a Claudiana Cruz, ela disse que é absolutamente legítimo, embora a casa não seja tombada pelo IFAM, mas é uma casa que faz parte do patrimônio da nossa cidade. Por isso eu vou dar parabéns, porque eu acho que vocês chamaram a atenção para o que é importante para a gente. Me conta o que aconteceu lá e de que forma vocês saíram e qual a percepção de vocês sobre o que aconteceu. Tá. Contextualizando primeiro, mais do que uma ocupação legítima, ela foi uma ocupação cultural. E a ocupação também é legítima porque a gente está defendendo um direito constitucional, que é o de preservar o bem público, né? É importante que se entenda primeiro que o patrimônio histórico de Teresina ele é formado por prédios públicos e privados, né? E se o proprietário do imóvel de um bem privado ele não garante a preservação desse imóvel, cabe a nós, cidadãos, né, garantir essa preservação. Então, o movimento, na verdade, ele começou inicialmente com uma ação emergencial para realmente garantir que o imóvel não fosse demolido. A gente recebeu uma denúncia pelo Facebook da vizinhança e também eu vi uma postagem da uma arquiteta colega, Ana Camila, né? E a gente primeiro decidiu ocupar... Era assim que o imóvel estava quando vocês entraram? Sim, sim. Essas fotos aí eu fiz no primeiro dia, quando eu fui lá fazer um levantamento, né, para saber o que ainda restava da casa, né? E aí depois que a gente foi lá, o imóvel, por exemplo, nesse caso, é o telhado da casa, que ele foi realmente totalmente demolido, e ele estava sobre o chão, encobrindo, por exemplo, esse piso de ladrilho hidráulico, né, que é uma referência da arquitetura de Teresina. Depois disso, depois que eu fui lá na terça-feira à tarde, a gente já foi lá na quarta-feira de manhã, e aí foi eu, o Emerson também, que está aqui, e já para poder garantir que o imóvel, que a demolição, ela parasse, né? Quando a gente chegou lá, não existia nenhuma construtora, nem ninguém trabalhando, né? O que caracteriza, por exemplo, que a maioria das demolições aqui de Teresina, elas são feitas de forma covarde, né? O Auro sabe bem disso. Então, ou elas acontecem no domingo, como foi o caso dessa, domingo à tarde, sem movimento de comércio, né? Ou elas acontecem de madrugada. E daí foi o ato emergencial de ocupar a casa e continuar dormindo na casa, né?
para que se evitasse, por exemplo, que ela fosse Vocês demolida. enfrentaram uma primeira tentativa de desocupação, né, com policiais militares, proprietários, advogados dos proprietários, que a partir daí, incomodados, toda história tem dois lados, eles são os donos da casa, né? Vocês chamaram a atenção para o estado em que a casa se encontrava e eles se manifestaram. Essa primeira tentativa foi contornada, vocês continuaram lá e agora vocês saíram. Saíram sob que circunstâncias, sob que situação? Bom, na verdade, houve uma tentativa de criminalizar o movimento por parte dos proprietários. Tudo bem que a casa é uma propriedade privada, né, e os próprios donos, eles foram os responsáveis no sentido que eles não garantiram a segurança do imóvel. Então, eles são os responsáveis legais pela destruição do patrimônio. Eles são os donos da casa. Na verdade, a casa ela faz parte de uma herança, né? A dona Madalena, que foi quem morou lá na casa por quase 70 anos, faleceu ano passado e agora os herdeiros reivindicaram o direito de herança. Para contextualizar também, nenhum dos herdeiros eles são de Teresina. Todos eles, são 5, moram ou em Brasília ou em Fortaleza. Moram fora. Ou seja, só para identificar Em que circunstância vocês saíram agora? Que agora vocês já não estão mais lá. A gente foi chamado para prestar alguns esclarecimentos na delegacia, justamente porque houve essa tentativa de criminalizar o movimento. Mostra só as imagens do vídeo que a gente tem enquanto ele fala, para a gente encerrar a entrevista. Por favor, produção. A casa foi desocupada, ficou desocupada durante um ano. Esse é um vídeo que foi um grupo de teatro que fez, que é o Cara é Essa. Inclusive o Jimmy, que está aqui, também faz parte. Que é um resumo dessa história que você está contando para a gente. Isso, na verdade, eles fizeram uma analogia, né, com a história de uma senhora que ela tenta como se estivesse dormindo, né, e sonhando com a casa, como se a casa ainda tivesse construída. Então, ela faz toda uma reflexão sobre a importância arquitetônica. Vocês pretendem voltar para casa, Luan? Na verdade, a gente deu um encaminhamento, houve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, e a gente deu um encaminhamento para que a casa ela fosse adquirida pela Prefeitura. Né, o que, na verdade, estão esperando para ver qual é a posição na verdade, da seria Prefeitura uma obrigação da Prefeitura adquirir o imóvel para que ele se tornasse efetivamente um espaço cultural de Teresina. Muito bem. A gente, então, conta esse lado da história, né? Dá parabéns, porque, assim, o fato de você ser dono não dá a você certos direitos, não nos dá, na verdade. Né? A gente é dono do corpo, dono da casa, Para você ter ideia, até ser dono da própria vida, a própria questão da eutanásia, acho que deixa claro isso, né? Se você tem poderes ou não. Essa relação de poder em relação aos bens, que são bens que fazem parte de uma história, é uma história que tem dois lados. A gente está aqui contando um outro lado, é claro que a gente é um canal democrático, está aberto ao outro lado também, a gente está contando o outro lado. Eu acho que a cidade chamou a atenção para um assunto que precisa ser chamado a atenção. Né? A gente espera que a Prefeitura, como responsável por essa área do patrimônio também, já que está nesse nível de patrimônio municipal, não é, Áureo? Tenha também a responsabilidade em relação a isso e tome para si aquilo que é responsabilidade dela e que seja um fim pacífico. Obrigada por terem vindo, tá bom? Obrigada, Áureo, obrigada, Jorginho, obrigada ao pessoal todo aí que veio, o pessoal do Segundo Tempo também, que a gente vai conversar essa semana, que também está fazendo parte da nossa área VIP de conteúdo. Vamos ao recado do Hospital do Olho, pode rodar. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí. Guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655 PI. Olha, queria agradecer ao Nil pelas fotos dos bastidores. Obrigada, Nil. Na nossa fanpage, Falando Nisso MN, no nosso blog, falandonisso.meionorte.com. Queria agradecer a Vel Bis pelos looks da semana, aos acessórios da Golden Plated, a Bioestética Hair, que a gente sempre pensa que é só estética, mas tem uma área de beleza incrível, tá? Queria agradecer ao do Cacau e ao Grupo Quero. A você que ficou na cola até agora, muito obrigada. O pessoal do Viva Madalena, Áureo Júnior, Jorge Medeiros, o pessoal do Segundo Tempo. E a essa janela que fica aí desse jeito, que fica encantando a gente com essa música linda e que a gente vai conversar com eles ainda esta semana, que é o Janela Lateral, que assina a nossa trilha sonora dessa semana. Obrigada pela audiência. Você continua aí com a programação da Rede Meio Norte de televisão. Com vocês.
got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside,